Por estarem associadas a tabu de algum modo, algumas espécies despertam tanto receio quanto curiosidade, como é o caso do urubu. Devido ao hábito alimentar, ele é muito relacionado à morte. Porém, você quer saber quanto tempo vive um urubu? Frequentemente representada como vilã em desenhos animados, essa ave exerce um papel sanitário fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. A seguir, descubra quanto tempo vive um urubu, como ele se alimenta e outras curiosidades a respeito da espécie. Olá, meu nome é Sérgio Martins e bem-vindo ao canal Últimas Notícias, o seu canal sobre fatos e curiosidades. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E seguindo, ao contrário do que muitos pensam, o termo urubu não se refere a uma espécie única, mas a um conjunto de 23 aves predatórias de grande porte que comem carcaças e restos de animais mortos. Entre as espécies estão os condores e os urubus reis da América Central e da América do Sul. Frequentemente relacionado aos urubus, existe também os abutres, mas essa ave não faz parte da mesma família. Os urubus são aves de grande porte encontradas apenas em nosso continente. Das 7 espécies existentes nas Américas, 5 podem ser avistadas no Brasil, como é o caso do urubu-rei, o urubu de cabeça amarela, o urubu de cabeça vermelha, o urubu da mata e o urubu de cabeça preta. A ave pode se alimentar não apenas de carne, mas também de outros alimentos em decomposição, como por exemplo frutos podres. Isso é possível graças a um organismo adaptado, que entre outras características pode incluir a ausência de plumagem na região da cabeça. Isso evita que ela se misture ao sangue enquanto as aves destroçam as carcaças. Segundo os cientistas, uma característica ainda mais importante para o hábito alimentar dos urubus e a digestão de alimentos putrefatos é a liberação de um suco gástrico no estômago que neutraliza bactérias e toxinas. O famoso urubu de cabeça vermelha mostrou-se altamente resistente à bactéria que provoca o botulismo. O organismo dele pode suportar uma quantidade de micro-organismos suficiente para levar a óbito mais de 300 roedores de pequeno porte. Estudos mostram que eles também são resistentes à cólera, à lepra e até ao antraz. Vale destacar que os urubus conseguem dar conta de uma carcaça rapidamente. A depender do tamanho da presa, em menos de meia hora eles removem toda a carne. Algumas espécies conseguem comer até os ossos. Embora eles consigam passar dias sem comer, essas aves ainda precisam se alimentar com certa frequência. Aliás, esse é um fator fundamental para definir quanto tempo em média vive um urubu. Ao contrário do que acontece com outras aves predadoras, como a águia careca, as garras dos urubus não são adaptadas para a captura de presas. Por isso, eles dependem da sorte para encontrar carcaças por aí, e nisso eles são especialistas. Dotados de uma visão apurada, eles conseguem avistar alimentos a mais de 1 quilômetro de distância. A espécie se aproveita de correntes de vento para planar enquanto observam o terreno. Dessa forma, eles acabam poupando energia durante seu voo de observação. Portanto, não é verdade que os urubus rodeiam a carcaça, muito menos animais moribundos. Ao contrário, ao avistarem um cadáver, eles se direcionam imediatamente a ele para chegar antes de outros predadores. Quando essas aves circulam algum local, isso indica que elas ainda não encontraram uma fonte de alimento. E ao contrário do que muitos imaginam, os urubus não são sujos e, portanto, essas aves não são grandes transmissoras de doenças. Muito pelo contrário, elas exercem um papel sanitário fundamental, ajudando a retirar e a neutralizar bactérias nocivas do ambiente. Porém, elas podem ser bastante incômodas, pois vivem em bandos e sabem fazer muita algazarra. As fezes altamente ácidas também conseguem corroer uma série de materiais resistentes, como por exemplo os metais. Mas qual é o tempo de vida de um urubu? Bem, isso vai depender do tipo da espécie. De maneira geral, ele vive cerca de 20 anos. Porém, algumas espécies maiores podem passar dos 50 anos. No entanto, há um fato curioso sobre quanto tempo vive um urubu. No Brasil, um dos mais velhos é o urubu-rei de 60 anos de idade, que vive no Bioparque da Amazônia, no Amapá. Porém, o caso é relativamente incomum, já que a maior parte dos indivíduos da mesma espécie chegam em média aos 30 anos de vida no máximo. Todos os animais devem ser respeitados e vale lembrar que todos têm um papel muito importante no meio ambiente para que o mesmo possa se manter equilibrado.
como é o caso do urubu, que tem um importante papel de manter o meio ambiente limpo e saudável, tanto na natureza como nas cidades. E é isso por enquanto. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Meu muito obrigado e até a próxima!